Converso agora aqui com o ex-secretário de Comércio Exterior e consultor também do World Bank, o Welber Barral, que já está aqui comigo. Welber, bem-vindo aqui à nossa programação. Sempre bom conversar contigo, meu querido. Uma ótima terça para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Welber, vamos lá, né? Antes até de entrar nessa questão aqui do México, eu quero trazer um ponto importante dessa questão do tarifaço. Como uma das alternativas, logo, né, no final da semana passada, no final de semana, na verdade, a gente teve a liberação do governo, né, para a compra de alimentos, tanto pelo governo, pela União, como pelos estados e municípios. Eu quero entender qual que é a possibilidade realmente desses alimentos que perderam o mercado externo após as tarifas americanas serem realmente absorvidos pelo mercado local. Na prática, o senhor acredita que essa medida dá fôlego realmente, ou é mais um gesto simbólico nesse momento tão delicado? Eu te pergunto isso porque os exportadores, obviamente, trabalham com preço dolarizado, certo? Todos os preços atrelados ao dólar. Mas estados, municípios e União não terão condições de pagar nesse mesmo patamar, Welber. Então, como que você avalia essa incompatibilidade, né, de política pública de abastecimento e também logística de precificação internacional para esses setores nesse momento? Resolve essa solução dada? Não, não resolve, ela mitiga. Então, só para a gente observar o que o governo fez. O governo não incluiu nas medidas algumas commodities que têm mais vida longa e que podem ser vendidas para outros mercados, que é o caso de café e o caso de carne. Mesmo quem vai vender e exportar para outros mercados carne e café, vai perder dinheiro. Porque, na verdade, em primeiro lugar, não tem o preço que é pago nos Estados Unidos. E depois, porque vão ter mais custos de logística, vão ter mais custos de distribuição, seguros, financiamento, etc. Então, esse café e carne não estão no pacote, vão ser vendidos para outros mercados, mas o setor vai perder dinheiro. A mesma coisa vai acontecer com o setor de frutas. O setor de frutas foi focado pelo governo, eu entendo, justamente pela questão de ser perecível. Ou seja, você não tem tempo de armazenar, você não tem tempo de fazer distribuição para outros mercados, você não tem tempo de transporte novo. Então, acho que foi esse caráter de ser perecível que fez com que o governo adotasse essa medida. De qualquer forma, você tem razão, não vai ser o preço internacional, não vai ser o preço em dólar. Então, o setor não vai resolver os problemas dos prejuízos que tem, mas vai mitigá-los, pelo menos. Dúvida, Welber, que eu sempre até gosto de bater nessa tecla, é sobre o efeito inflacionário, né, desse imbróglio todo do tarifaço, porque há quem defenda, né, tem um raciocínio de que vai ter mais produto que seria destinado à exportação, disponível no mercado local, e que isso geraria, né, um certo alívio na nossa questão de preços e também, obviamente, na inflação. Essas compras poderiam, de alguma forma, reduzir essa pressão sobre preços internos de alimento? Esse efeito é limitado diante, obviamente, da escala das exportações brasileiras e das possibilidades de novos comércios, como a gente acabava de mostrar aqui antes de você chegar, do levantamento feito pela Apex. Ou seja, qual que é o efeito realmente de capacidade de alívio inflacionário ou não, momentâneo ou não, dessa movimentação? O que acontece é que, claro, fundamentalmente depende de cada setor tem suas particularidades. Por exemplo, alguns setores de frutas produzidos no Nordeste do Brasil, eles tinham os Estados Unidos como grande mercado. Eles sequer têm logística para exportar para outros mercados ou para exportar para o sul do Brasil. Essa logística não existe. E a quantidade é tão grande que, fundamentalmente, ele pode ter um impacto local, mas ele não vai ser distribuído para o resto do país. Então, isso é importante observar que pode haver um efeito momentâneo de queda de preço e principalmente um efeito regional para aqueles produtos que não têm grande capacidade de logística, de transporte logístico. Então, pode haver um efeito momentâneo, mas isso deve passar com o tempo na medida em que os próprios exportadores buscam mercados que paguem mais. Como são commodities, você tem essa lógica de redistribuição buscando preços maiores. E aí o efeito sobre o mercado acaba sendo muito transitório, fundamentalmente. Agora, Welber, falando agora dessa viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, né, é mais um caminho, para além da compra dos produtos internamente, é mais um dos caminhos agora encontrados nessa questão do tarifaço, né? O México se tornou o recente maior comprador de carne brasileira.
E eu quero entender que sinal essa viagem do Geraldo Alckmin passa para os Estados Unidos nesse momento e também para outros países nessa busca ativa do Brasil por novos parceiros comerciais. O México é um mercado-alvo, porque, claro, é a segunda economia da América Latina e é a segunda população da América Latina depois do Brasil. É um mercado importante que tem mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem uma proximidade cultural, é um país das Américas, que facilita a questão logística também. Agora, além disso, há duas questões. Primeiro, o México foi muito afetado por essas tarifas. 80% das exportações mexicanas são para os Estados Unidos, que faz com que o México esteja também buscando abrir novos mercados, fazer novos acordos. Há uma boa vontade do lado mexicano também. A segunda observação é que já existem alguns acordos entre Brasil e México. Um acordo específico para o setor automotivo, um outro acordo que abrange outros produtos, inclusive produtos químicos. A grande ideia em relação ao México seria expandir esses acordos para abranger novos produtos, principalmente produtos agrícolas, porque o México é um grande importador de alimentos, tem uma agricultura bastante ineficiente e importa fundamentalmente dos Estados Unidos porque não tem a tarifa. O Brasil, tendo uma redução de tarifa, o Brasil é mais competente do que a produção americana em vários setores. Pensando em setores, né? A gente estava trazendo também aqui um levantamento da Pex Brasil, mostrando alguns produtos brasileiros que foram, né, taxados e que podem se beneficiar. Na visão do senhor, quais setores, além da carne, né? Porque a gente trouxe muito um levantamento baseado ali no ano fechado, 2024, para a gente ter uma noção real. Mas esse primeiro semestre, por exemplo, a gente já teve um salto gigantesco na compra de carne bovina por parte dos mexicanos. Então, além da carne, quais setores poderiam ganhar realmente força nessa relação comercial Brasil e México? Especialmente nesse momento, né? Então, que os Estados Unidos impõem essa barreira comercial para os dois países. O caso da carne, ele é muito interessante, porque ele simboliza o que pode acontecer com vários outros setores. A carne entrou no México por conta de certificados sanitários que foram aprovados e, por outro lado, por uma pequena redução de custo que o Brasil conseguiu fazer para exportar para os consumidores mexicanos. A mesma coisa pode acontecer com vários outros produtos se houver negociação que reduza as tarifas de entrada no México. O México ainda tem tarifas muito altas, principalmente para produtos agrícolas. Então, na medida que o Brasil conseguir reduzir essas tarifas mexicanas, o produto brasileiro vai conseguir entrar. É um mercado, como eu falei, bastante importante, um mercado em crescimento, e é importante que nós possamos ter outros alimentos, mas também açúcar, possivelmente etanol. Você tem consumo também de outros produtos em que concorremos com os Estados Unidos, milho, por exemplo, frango, tudo isso pode competir com facilidade no mercado mexicano se nós reduzíssemos as tarifas que eles aplicam contra produtos brasileiros. Velber, do ponto de vista, e aí contando agora aqui com a tua experiência em comércio, né, internacional, né, comércio exterior, a gente sabe que Donald Trump tem tido sempre reações, né, muito fortes, principalmente dando troco, né, com tarifas, quando algo não o agrada. Essa aproximação do Brasil com o México pode, na tua visão, despertar uma interpretação negativa do ponto de vista americano nessas tratativas das tarifas com o Brasil? Isso pode, de alguma forma, soar como sendo algo negativo? Eu te pergunto isso baseado, por exemplo, num post que a gente teve ontem, Donald Trump fazendo, ameaçando aqueles países que dão prioridade a comprar tecnologia, ou chips, por exemplo, da China, ameaçando inclusive a taxar mais esses países, porque ele quer de toda forma que os produtos americanos que ganhem realmente espaço e competitividade mundo afora, né? Então, qual que é o recado que essa aproximação Brasil e México pode, nesse momento, ser levado aos Estados Unidos? Veja, acho que são essas duas situações. A primeira delas seria o lobby dos setores americanos que eventualmente vão ser afetados pela exportação brasileira. De novo, eu coloco açúcar, carne, frango, etanol, que eventualmente perderiam o mercado no México por conta da competitividade brasileira e vão fazer um lobby junto ao governo americano contra isso. Essa é uma situação. A outra situação é uma questão mais complexa, que é a geopolítica. E na questão geopolítica, o temor dos Estados Unidos, do governo americano, é com a China. Então, com relação à aproximação, eu não vejo
uma política estatal norte-americana eventualmente afetada por essa proximidade entre Brasil e México, que, na verdade, já acontece há várias décadas. Os acordos com o México já são bastante antigos. A questão dos Estados Unidos sempre é a proximidade dos países latino-americanos, que eles consideram o quintal dos Estados Unidos, com a China, e principalmente na parte tecnológica ou de terras raras. E essa é a grande preocupação geopolítica do governo americano. Bom, tem uma outra notícia, que foi uma apuração, inclusive, da nossa Luísa Martins, lá de Brasília, dizendo que o governo contratou um escritório americano para poder contestar as sanções de Donald Trump, né? Ou seja, essa negociação que está em fase final pela AGU, a equipe, inclusive, vai tentar revogar o tarifaço, né? Inclusive também a imposição da Lei Magnitsky, ou seja, o Brasil está tentando recorrer até com ajuda internacional, ou seja, de um escritório americano, também uma contestação dessas sanções de Donald Trump. Pela experiência que o senhor tem, né, em cima dessas tratativas internacionais, há chances do Brasil ter sucesso numa eventual contestação, né, com apoio, inclusive, da própria, de escritórios, no caso, americanos na situação? É um caminho acertado nesse momento? Bom, vamos lá. Vários países do mundo contratam escritórios de advocacia, escritórios de lobby nos Estados Unidos. Isso é muito comum. O Brasil, durante algum tempo, teve, inclusive, uma entidade chamada Brazil Industries Coalition, que era a coalizão das indústrias brasileiras nos Estados Unidos, que acabou há mais ou menos uns 15 anos atrás. E aí o Brasil, vários setores, inclusive, deixaram de ter representação dos Estados Unidos, além do governo brasileiro. O governo brasileiro tem um escritório contratado em Washington que trata das questões dos bonds, das emissões soberanas, de presença brasileira no mercado financeiro americano, mas não de lobby em Washington. Isso, de novo, é necessário. Isso é algo muito comum nos Estados Unidos, não só a representação do governo, mas a representação de outras entidades e a representação dos setores econômicos. E o Brasil, durante muito tempo, não esteve presente, porque a relação com os Estados Unidos era muito estável, era uma relação que não havia grandes soluços, e por conta disso se afastou um pouco dessa atividade. Mas o que nós estamos vendo agora é que não apenas o governo brasileiro, mas várias outras entidades, e inclusive a CNI, estão contratando escritórios, e isso sim é relevante. A única preocupação aí é que, de fato, haja uma coordenação que tem que ser liderada pelo governo, uma coordenação sobre, eventualmente, que negociação poderá ocorrer, para que não haja disfunção nos discursos entre as várias entidades que estarão representadas. Weber, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né, diante dessas ações do governo, mencionamos aqui algumas, né, tanto essa autorização para compras governamentais pela União, Estados e Municípios dos produtos que foram taxados, a viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin para o México, né, tentativa de melhores relações comerciais com o México, essa agora busca do Brasil, do governo brasileiro, por um escritório americano para poder, né, responder a essas sanções do Donald Trump, ou seja, qual que é, nesse momento, o recado passado pelo governo brasileiro para o setor privado aqui no Brasil? Têm sido satisfatórias essas ações do governo brasileiro, do teu ponto de vista? Bom, o Brasil adotou uma estratégia, claramente, de não se submeter rapidamente às demandas americanas. O Brasil viu os acordos que foram impostos sobre Indonésia, sobre Vietnã, sobre Malásia, que foram muito negativos. E por conta disso, o Brasil acabou se preparando para uma negociação muito mais longa. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação em que o caso do Brasil envolve temas políticos que não podem ser negociados, que sequer fazem parte da competência do Poder Executivo brasileiro. Então, o Brasil também tem uma longa tarefa, que é, primeiro, dividir esses temas, separar os temas políticos dos temas comerciais e depois negociar os temas comerciais de uma forma altiva, sem ter que fazer grandes concessões sem retribuição. Essa é uma estratégia, nós vamos ver o resultado dessa estratégia há algum tempo, e claro, ela vai demorar algum tempo também, não vai ser algo rápido, então provavelmente isso justifica as ações que o Brasil tem tomado para apoiar as pequenas e médias empresas que estão sendo mais afetadas. Velbra, quero muito agradecer aqui a tua participação conosco, sempre é muito bom conversar contigo, ótimos pontos levantados sempre. Conversamos então com o ex-secretário de Comércio Exterior e consultor do Uribank, Velber Barral, sempre bem-vindo por aqui. Uma ótima semana para ti, meu querido, até uma próxima. Muito obrigado. Boa semana.